CPC em 2015.2, questão número 14. Uma máquina térmica com um gás inicialmente a uma temperatura de 100 kelvins opera fazendo um ciclo de Carnot, começando com a expansão térmica isotérmica, em que o gás absorve uma energia útil Q1 na forma de calor. Em seguida, essa máquina realiza uma expansão adiabática, resfriando-se até atingir uma temperatura T2, 80 kelvins. A seguir, realiza uma compressão isotérmica, em que dissipa sob forma de calor uma energia Q2. Após isso, ela conclui o ciclo realizando uma compressão adiabática, na qual retorna a temperatura T1. Nesse processo, o valor absoluto de Q1 sobre Q2 é igual a... Beleza. O objetivo da questão vai ser a gente encontrar essa razão Q1 sobre Q2 é igual a... Primeira coisa, a primeira situação aqui é sabermos que a gente vai trabalhar com o ciclo de Carnot e ele exemplificou, na verdade, ele demonstrou o que é que ocorre com o ciclo de Carnot. E é que basicamente ele está explicando o que ocorre em um ciclo de Carnot. Então, primeiro vamos anotar aqui alguns dados que são relevantes para a questão. Nós sabemos que o rendimento aqui associado a Carnot vai ser igual a 1 menos o calor ejetado para a fonte fria, então QF, dividido pelo calor que vai ser absorvido pelo gás. Ok, essa aqui é uma realidade para a máquina térmica. Só que existe uma equação, nós vamos ter uma equação que vai estar associada só à máquina térmica de Carnot, uma proporcionalidade. Essa razão aqui, ó, que F sobre QQ vai ser igual a TF sobre TQ, ou seja, o calor que vai ser ejetado para a fonte fria, dividido pelo calor que vai ser absorvido pela fonte quente, a partir da fonte quente, vai ser igual à temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Então, eu posso dizer que essas duas razões elas estão numericamente iguais. E lembre-se que isso só vai acontecer para a máquina térmica de Carnot, ok? Essa equação aqui a gente só vai poder utilizar quando estivermos trabalhando com um ciclo térmico de Carnot, com um ciclo de Carnot. Perfeito? Então já temos aqui essas relações. Pronto, galera. Agora vamos entender a questão, né? O que é que ele tem, o que é que ele comenta aqui, o que é que ele menciona. Então eu vou colocar um diagrama, que a gente vai ter o ciclo Carnot. Vou colocar o diagrama de pressão-volume. Diagrama PV, pressão-volume. Inicialmente, nós vamos ter o gás. Vou colocar aqui o auxílio da régua. Inicialmente, nós temos o gás a uma temperatura T1 de 100 kelvins. Opera fazendo um ciclo de Carnot, começando com uma expansão isotérmica. Um detalhe importante é que um ciclo de Carnot, por lei, tá? De forma direta, nós vamos ter duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então, teremos aqui duas linhas isotérmicas, que são linhas onde estarão associadas à mesma temperatura. Então, são duas linhas isotérmicas e duas linhas adiabáticas aqui. Duas linhas adiabáticas. Basicamente, ele tem esse estilo. Então, já que vamos trabalhar com duas temperaturas, eu vou colocar a de cima superior a de 100 Kelvin. 100 kelvins. E a de baixo a gente vai ter 80 kelvins. Pronto, vamos lá. Então, o que é que acontece? Inicialmente é uma temperatura 100 kelvins. Opera fazendo um ciclo de Carnot, começando com a expansão isotérmica, em que o gás absorve uma energia útil na forma de calor. Então, o gás ele vai absorver uma energia útil na forma de calor, que é o quê? O calor que é absorvido a partir da fonte quente. O gás ele vai absorver essa quantidade de calor. E ele vai sair do ponto 1, vou chamar esse ponto aqui de 1'. Ele vai aumentar o seu volume. Perceba aqui que a gente vai ter uma expansão, né? Um aumento de volume. Perfeito. Em seguida, essa máquina realiza uma expansão adiabática, resfriando-se até atingir uma temperatura de T2 80 kelvin. Perceba que, primeiramente, nós vamos ter uma expansão isotérmica, ou seja, continuo na mesma linha isoterma, que será onde todos os pontos aqui associados a essa linha terão a mesma temperatura. Do ponto 1 para o ponto 1', mesma temperatura, 100 kelvin. Só que quando a gente vai trabalhar agora com a transformação adiabática, vai ser uma transformação onde não ocorre transferência de calor. Não ocorre transferência de calor. E ele cita
que vai ser uma expansão adiabática. Sendo a expansão, vai ter um aumento de volume. Ele vai sair do ponto linha para o ponto 2. Ok? Ponto linha para o ponto 2, reduzindo a sua temperatura. Expansão adiabática, reduzindo a sua temperatura. Foi para 80 kelvins. Vai ser um trabalho adiabático, né? Uma transformação que a gente vai ter em um trabalho adiabático. Vai ser um trabalho em que o gás ele vai utilizar da sua própria energia interna para se expandir. Então, sem precisar absorver calor ou sem precisar injetar calor. Então, o que é que acontece? Aí ele vem aqui, a gente continua a ideia, né? A seguir, realiza uma compressão isotérmica em que dissipa sob forma de calor a energia Q2. Pô, Q2 é o calor que vai ser rejeitado para a fonte fria. Esse aqui vai ser o Q2, lá em cima é o Q1, né? Pronto, perfeito. Então, Q2, ó, ele vai sair de 2 para 2 linha, onde ele vai ejetar calor para a fonte fria. Continuando na mesma temperatura, porque perceba que ele falou que a compressão é isotérmica, ou seja, diminuiu o volume, é uma compressão, diminuiu o volume, perceba que aqui o volume é maior, né? Coloca aqui o volume é maior do que nesse ponto. Aí a gente percebe que é uma compressão isotérmica, porque eu continuo na mesma linha da temperatura de 80 kelvins. Perfeito, né? Ok. Então, prosseguindo, após isso, ela conclui o ciclo realizando uma compressão adiabática, na qual retorna a temperatura T1. Então, ela vai fechar o ciclo, ó, com a compressão adiabática. Nós estamos sobre uma linha aqui onde ocorre uma compressão adiabática. Sem troca de calor, o gás ele vai comprimir. Perceba que o volume aqui, ponto 2 linha, volume 2 linha, 2 aqui, linha. Aqui nós temos o volume 2. E perceba que o volume 1 ele está um pouco mais atrás. Perceba que aqui a gente teria o volume 1. Uma compressão adiabática retornando à sua temperatura inicial, que é de 100 kelvins, a temperatura da fonte quente. Perfeito. Ciclo teórico de Carnot. Ok? Aí ele vem agora com a ideia da questão. Nesse processo, o valor absoluto de Q1 sobre Q2 é igual a... Basicamente, agora o que a gente precisa analisar é só saber quem é Q1, quem é T1, quem é T2, quem é Q2. A gente já sabe isso. Q1, temperatura da fonte. Q1 vai ser o calor que vai ser absorvido a partir da fonte quente. Inicialmente é uma temperatura de 100 kelvins, então temos T1, que é a temperatura da fonte quente. Eu vou colocar assim, ó, temperatura da fonte quente, que é o T1, 100 kelvins. E nós temos o T2. T2 ele é igual a 80 kelvins. Foi demonstrado. Perfeito. Então, eu sei que Q1 ele é o QQ. E eu sei que o Q2 ele vai ser o QF. Pelo próprio enunciado aqui, pelo próprio enunciado da questão, deu para perceber isso, né? De acordo com o que a gente fez aqui na demonstração da teoria, demonstração teórica, ciclo básico de Carnot. Então, o que é que a gente vai precisar fazer agora? Utilizar essa razão. Simples assim. Nós temos que QF sobre QQ vai ser igual a TF sobre TQ. Utilizando essa razão, galera, agora a gente vai dar checkmate na questão. Perceba, galera, que o QF ele é o Q2 e o Q1 ele é o QQ. Então, analisando dessa forma, se a gente fizer uma inversão aqui da fórmula, se aqui a gente tem que é uma realidade, se a gente inverter de um lado, teremos que inverter do outro também. Então, fica T e sobre TF. Pronto, show de bola. Agora só precisamos avaliar aqui que aqui a gente sabe que é Q1 sobre Q2 vai ser TQ de 100 dividido por T2, que é 80. Faz aqui a divisão, teremos 10 oitavos. Então, 10 oitavos é basicamente 5 quartos. Fazendo a divisão, vamos ter aqui 1,25, que é a resposta da questão. Letra D é a resposta correta. Dá para perceber, galera, que o que você vai precisar fazer é a partir daqui, ó, a partir daqui para baixo. E basicamente eu só utilizei esse diagrama para fazer a demonstração da questão, ok? Então, forte abraço, checkmate, valeu!